Olá a todos, boa noite, tudo bem? Bom, primeiramente eu queria agradecer vocês, né, pela presença, pela disponibilidade, né? Não é fácil, um dia puxado na jornada que nós temos tido ultimamente, ainda mais finalzinho de ano, e estarmos aqui, né, para compartilhar de um pouquinho de conhecimento, receber conhecimento, né, de profissionais queridos. E esse é um momento bastante importante para a Comissão de Departamentos Jurídicos, né, de apoio a departamentos jurídicos na OAB, porque é o nosso primeiro evento presencial e um tema tão promissor para as organizações, e nós temos certeza que aqui a gente vai ter um momento extremamente especial. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Pierre, sou advogada há 14 anos. Hoje eu estou como supervisora jurídica em uma empresa de grande porte de construção civil chamada RIP, na cidade de Indaiatuba, mas eu sou campineira. Vim de alguns setores, parecido talvez com o de vocês, né? Varejo, de energia, de construção civil. Hoje eu estou ocupando a posição de vice-presidente da Comissão de Departamentos Jurídicos. Nós temos o nosso presidente, que é o Felipe Aires. Infelizmente, ele não pode comparecer, porque ele está participando de um evento em São Paulo, que inclusive é do mesmo tema, né? Para vocês verem como é que isso realmente está crescendo ultimamente. Hoje nós estamos aqui com dois profissionais extremamente queridos, né, e que têm muita propriedade no assunto que eles vão falar hoje. Eu vou apresentá-los, primeiro começando pelas damas. Ana Paula Chagas. Pessoal, se o microfone estiver ruim, me avisem, por favor, tá? A Ana Paula, ela é sócia do escritório Simões Pires Advogados, na área de ambiental, mudanças climáticas, ISG ou ASG? ASG. Ela tem mais de 20 anos de experiência. A Ana Paula Chagas, ela concentra sua atuação em ações estratégicas e preventivas relacionadas a práticas de sustentabilidade e compliance, mitigação de riscos e gestão de crises. Ela possui também mestrado em Direito Ambiental pela Universidade em Paris, Sorbonne. Tem Executive LLM em Direito Corporativo, pelo seu Law School.
Ela é autora também de diversos artigos e capítulos de livros publicados. Atualmente, ela é conselheira fiscal e mentora do GT de Direito Corporativo da La Clima. Ana, tem mais algo a acrescentar? Aqui ao meu lado esquerdo temos o Rafael Bombonato. Atualmente, ele está como diretor de governança corporativa na CPFL. Ele tem uma trajetória de 18 anos no setor elétrico, com passagens pela Electro, Eletricidade e Serviços, é uma distribuidora de energia em Campinas, e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, está desde 2018 no grupo CPFL Energia, tendo atuado na diretoria jurídica e, em 2023, assumido a diretoria de governança corporativa do grupo. Parabéns. Ele é formado em Direito pela PUC Campinas, com especializações em Direito Civil pela Universidade Cândido Mendes, Direito Tributário pela PUC Campinas e um MBA executivo pelo INSPER. Sejam muito bem-vindos. Bom, pessoal, aqui a ideia desse bate-papo, aqui a gente, né, fala que é um evento, mas é muito mais um bate-papo para a gente poder tratar desse tema. Eu, particularmente, eu não tenho muito conhecimento, então eu estou aqui na frente, mas eu estou, na verdade, sentada aí com vocês, vou aprender também com eles. Para mim é um tema extremamente importante, muito promissor, mas a gente ainda tem, as nossas organizações ainda têm um pouco conhecimento, né, nesse assunto e no impacto, no valor agregado que ele possui dentro das nossas organizações. Nós temos aqui, a Ana vai começar na apresentação dela, ela tem alguns pontos bem importantes aqui para apresentar para a gente. Carol, já está aqui, né? Ana, fique à vontade, se você quiser complementar algum ponto da sua apresentação aqui inicial. Isso. Espero que vocês aproveitem e, por favor, fiquem à vontade, perguntem, temos o coffee aqui. Se vocês quiserem interromper, né? Às vezes vocês têm alguma pergunta importante, não querem perder o raciocínio, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? A ideia é realmente aqui ser um bate-papo. Obrigada. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, deixa eu ver se eu consigo passar. Para onde eu tenho que apontar aqui? Eu sempre apanho da tecnologia, tá? Sou péssima. Hum. Ih, deu uma desconfigurada, gente. Bom, mas vamos lá. Hoje eu vim aqui a convite da Cristiane, junto com o Rafael, para a gente justamente discutir o papel da governança, né, dentro desse acrônimo ESG. Porque a gente escuta muito, quando se fala em ESG, a gente escuta muitas pessoas falarem tanto do pilar E quanto do pilar S, né? Mas a gente não tem dado a atenção devida ao pilar G, ao pilar da governança, né? E aí, só recapitulando um pouco, o termo ESG, né, esse acrônimo, ele surgiu a primeira vez, foi em 2004, tá? Muita gente às vezes fala que ele veio do acrônimo não, do conceito de desenvolvimento sustentável que foi cunhado lá atrás por Gro Brundtland, né, num relatório preparatório para Rio 92, para a conferência do Rio 92, que aconteceu aqui no Brasil, mas, na verdade, ele surgiu bem depois disso, né? Ele veio de uma provocação do então secretário-geral da ONU para 10 das maiores instituições financeiras do mundo, né? O Kofi Annan. Ele, à época, ele provocou essas instituições financeiras, né? Como as instituições poderiam fazer para integrar essas questões, tanto ambientais quanto sociais, às suas atividades de uma forma efetiva. Então, surgiu um relatório, foi preparado um relatório que se chama Who Cares Wins. E foi nesse relatório, então, que surgiu esse acrônimo. Apesar dele ter surgido em 2004,
ele realmente só ganhou força e notoriedade por volta de 2018, quando o CEO da BlackRock, que é uma das maiores gestoras de fundos do mundo, eles fazem gestão de mais de 6 trilhões de dólares em fundos, né? Ele publica todos os anos uma carta para os seus clientes. E na sua carta anual, então, de 2018, Larry Fink, pela primeira vez, falou, então, da importância da incorporação dos aspectos ESG nos investimentos. Então, esse termo ele acaba muito voltado para a questão financeira, para a questão de investimentos, para questões de mercado financeiro, né? E como, então, as empresas vão impactar e elas vão, então, adequar isso elas vão agregar isso em suas ações, tá? E aí, de lá para cá, a gente tem visto que esse termo e essa questão e essas discussões voltadas para a incorporação do ESG nas atividades da empresa, elas vêm ganhando cada vez mais força, né? Alguns anos depois, eu não me, anos depois não, foi em 2019, o World Economic Forum, ele mencionou pela primeira vez o capitalismo de stakeholder, que também já é uma evolução e é derivado, então, do ESG, né? Não adianta mais a empresa ela atender apenas o interesse dos acionistas. A empresa agora ela precisa atender também os interesses de todos os stakeholders que são impactados pela sua atividade, tá? E aí, a governança, então, dentro desse acrônimo e dentro dessas questões, tanto ambientais quanto sociais, ela vai ser o pilar do ESG, tá? Não tem como a gente trabalhar o S ou o E sem, na verdade, ter o pilar, o G, de uma maneira muito bem estruturada e muito bem adequada para a empresa, tá? Então, na verdade, no final das contas, o que a gente vai ter vai ser uma governança, tanto a governança empresarial, a governança voltada, então, para as questões da empresa, de estrutura, de controles, de riscos, como a questão também da governança dos fatores ambientais e dos fatores sociais, tá? Ela, então, que vai conectar e que vai trazer o propósito, na verdade, né? As ações, tanto ambientais quanto sociais, elas, na verdade, para serem consideradas dentro de uma jornada ESG, elas precisam estar conectadas com a estratégia da empresa. E a estratégia da empresa está dentro do G, né? Está dentro da governança. Então, ela vai ser a espinha dorsal, né, do sucesso sustentável da empresa. Então, o que, que vai ser a governança, né? Para onde a governança vai ter que olhar? Ela vai olhar para questões ligadas ao conselho, à correta estruturação do conselho de administração. E aí, falando tanto de termos de diversidade, diversidade de gênero, né, que hoje é uma das questões que são muito discutidas, da presença extremamente masculina em conselhos de administração e da necessidade, né, de ter essa participação feminina dentro do conselho de administração, que vai trazer diferentes visões, além de questões de diversidade de raça também, porque isso também traz uma diferente abordagem para dentro da discussão do conselho de administração, né? Um outro ponto que é extremamente relevante quando a gente fala da adoção da governança, da estruturação da governança,
é a questão da transparência, né? E aí, quando a gente trata de questões ESG, né, de questões tanto do E quanto do S, a transparência, a forma de se comunicar isso, de se comunicar corretamente para a sociedade, para todos os stakeholders, ela é extremamente relevante, inclusive para se evitar o famoso greenwashing, né? Muito quando a gente vê do greenwashing é justamente dessa falta de transparência, da forma como às vezes a comunicação ela é feita de maneira picada ou de uma maneira não muito clara. Outro ponto que é extremamente relevante, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de riscos e oportunidades. Tá? Então, a gente vai olhar para os riscos tanto que o negócio da empresa ele sofre, né? Ele pode sofrer, quanto os riscos que aquele negócio vai gerar para a sociedade ou para os stakeholders, né? E aí a importância de se ter esses riscos mapeados e de se ter controles, né, estabelecidos de uma maneira muito clara. E aí é preciso ter muito claro na cabeça também que a governança, né, muita gente pensa, mas governança é coisa de empresa de capital aberto, né, de empresa listada na Bolsa. Está falando de conselho de administração, mas, na verdade, a governança ela se aplica a todo tipo de negócio e a todo porte de empresa. Então, desde uma startup até uma empresa de capital aberto, ela vai ter uma governança ideal para aquele tipo de empresa, para aquele porte de empresa. É óbvio que não adianta a gente pegar uma estrutura de governança de uma empresa de capital aberto e tentar aplicar numa empresa de pequeno porte ou numa empresa familiar, né? Aí a gente vai ter a inadequação da governança, e isso também é importante, né? Não é só a questão da falta da governança, mas a questão da inadequação da governança para aquele negócio. E isso também vai gerar uma falha, né? Então, você corre o risco muito maior de ter falhas, achando que você tem uma governança. Minha governança é maravilhosa, ela é uma governança que foi baseada numa empresa, mas que não tem nada a ver com o porte da minha. E aí isso não vai funcionar. Então, a gente também vai ter uma estrutura falha, né? E aí, quando você tem a estrutura falha da governança, você acaba também não conseguindo executar e implementar as ações que são ligadas tanto ao ambiental quanto ao social, né? Então, outra questão também muito relevante que vai ser tratada pela governança é a questão de se aliar, de se atrelar à remuneração dos executivos da empresa a metas ESG, né? O ESG é um assunto que a gente fala que ele vem, que ele é tone of the top, ou seja, ele vai vir esse é um assunto que vai vir de cima para baixo na empresa, e não ao contrário, né? E aí, se a alta administração da empresa ela não demonstra a importância do tema para ela, isso não vai ser permeado para as outras camadas. E aí a gente passa a ter o quê? Um ESG de discurso apenas, né? Não é um ESG que está ligado à estratégia da empresa. Tá? Então, esse é um outro ponto que também é extremamente relevante, que é tratado pela governança. Assim como questões de diversidade e inclusão, que apesar de ser um tema ligado ao aspecto S, né? Mas isso é importante quando a gente olha a estrutura de governança da empresa, a gente também ter diversidade e inclusão nessas estruturas, né? Para se ter justamente esses olhares diferentes e essas opiniões diferentes, porque é isso que acaba formando a riqueza do debate e trazendo uma decisão muito mais assertiva pela empresa.
Já vou caminhando aqui, porque eu estou falando muito, tá, gente? E aí, então, quais são os desafios e oportunidades da implementação de uma governança que seja realmente uma governança funcional, né? Uma governança bem estruturada e adequada para o tipo de empresa, né? Obviamente, a gente tem questões de reputação, então isso vai afetar a reputação da empresa, né? Os investidores, normalmente, eles olham para isso, e isso é um dos primeiros aspectos que eles buscam. Eles vão buscar as demonstrações financeiras, óbvio, antes de fazer investimento, mas o segundo ponto é olhar para a governança da empresa, né? Olhar para a reputação da empresa e ver se ela realmente é adequada, se ela traz um risco previsível, né? Porque ninguém quer pôr o seu dinheiro aonde o risco não seja previsível, aonde o risco não seja mesurável e aonde ele tenha certeza que esse risco está sendo mitigado, né? Uma outra questão é vantagem competitiva, por questões óbvias, porque você acaba tendo uma estrutura que traz eficiência, né? A questão da mitigação de riscos, porque governança é isso, é você ter os riscos mapeados e conhecidos, né? E que exijam, então, exista um plano de ação já direcionado para isso. E a questão da resiliência ampliada, né? Uma empresa que tem uma estrutura de governança adequada, ela é uma empresa mais resiliente a fatos, crises, fatos que não são esperados, né? Tipo assim, fogem do normal, né? Então, é uma empresa que ela acaba tendo mais resiliência. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos práticos, né, de como a governança adequada ela acaba impactando, principalmente em questões de reputação da empresa. Então, assim, hoje, quando a gente fala de ESG, tem duas empresas que todo mundo sempre vai mencionar como modelo, que é a Natura e o Boticário. Essas duas empresas, elas realmente elas abraçaram a jornada ESG e elas têm feito disso um business, ou seja, se você consegue enxergar claramente, tanto em uma empresa como a outra, como o ESG é ligado à estratégia delas, né? E aí também eu trouxe o Mercado Livre, mas o que eu queria mesmo trazer aqui é um exemplo, que aqui são todos exemplos bons, né? De como a governança foi incorporada e de como isso melhorou a imagem dessas empresas, inclusive valor também, né? Porque quando a gente olha para aquelas que são de capital aberto, isso também tem um impacto no valor das ações. Mas quando a gente tem uma falha de governança, o impacto também pode ser muito relevante, né? E aí, falando do caso mais recente, que foi o caso das lojas americanas, né? Por causa de uma falha no sistema de governança deles. Então, se descobriu que por um bom tempo foi praticada uma fraude contábil na empresa. Quando isso veio à tona, em questão assim, de um dia, a empresa perdeu mais de 90% do valor dela. Então, a Americanas ela era avaliada em 10 bilhões de reais. No dia seguinte ao escândalo, ela passou a ser avaliada por menos de 1 bilhão de reais, né? Então, a perda para os acionistas, e não só para os acionistas, para todos os que são envolvidos no negócio da empresa, também para os empregados, foi assim, absurdo, né? E aí a empresa ela já não tinha mais a confiança do mercado, então, vários fornecedores entraram com ações contra a Americanas,
Então, ela perdeu a confiança também dos seus fornecedores e a empresa está aí, né, tentando tomar fôlego para se reerguer. Mas aí já passa a ser um caminho bem mais difícil, né? Então, fechando aqui, né, a governança, sim, ela tem impacto no valor da empresa, tá? Então, além dela conseguir carregar aí o E e o S e ser ela o ponto de conexão entre essas duas outras letras do acrônimo, né? Ela é extremamente relevante também do ponto de vista de durabilidade do negócio, do tanto que o negócio vai ser perene e vai conseguir, então, passar aí por por certas questões não previstas, tá bom? Era isso. Ana, muito obrigada. Eu tenho alguns questionamentos, eu não lembro, não sei se vocês se recordam, pessoal. No formulário de inscrição, nós tínhamos um campinho de eventuais perguntas. Então, nós temos algumas perguntas aqui, talvez sejam as mesmas de vocês, mas eu vou direcionar algumas, Ana, antes da gente passar para o Rafael. Acho que seria bastante interessante, né? A primeira aqui que nós temos, né? Quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam ao integrar as práticas de ESG com a governança corporativa? Olha, eu acho que a maior dificuldade realmente que às vezes se encontra é justamente da alta liderança não estar alinhada e não acreditar, né, nessa agenda e na importância dessa jornada. Então, ali você já começa a ter uma resistência, né, que já vem de cima, que era justamente quem deveria estar dando o tom da discussão, né? Então, você começa a enfrentar aí certas dificuldades, até porque o ESG é muito importante ter isso em mente. Muitas vezes a gente fala de um departamento ESG ou de um gerente ou um diretor de ESG, né? Como se ele fosse, ou se o departamento fosse aquele que fosse o dono do assunto. E, Ninguém mais estivesse envolvido. e na verdade, não. Na verdade, ele vai funcionar como se ele estivesse regendo uma orquestra, Sim. né? Ele mesmo não vai entregar nada. Na verdade, todas as metas e tudo que precisa ser feito em termos de ESG é feito por outros departamentos da empresa. Então, se já desde o topo você já não tem essa visão, né? A chance da jornada não evoluir é muito grande. Então, muitas vezes precisa se olhar e assim, precisa de uma mudança um pouco mais profunda em termos de governança para que realmente a gente possa avançar nessa jornada. É bem interessante isso, Ana. Eu vejo em algumas organizações, como nós aqui da comissão, constantemente nós estamos fazendo bastante benchmark, né, sobre diversos assuntos. E esse tema, embora ele seja bastante tímido, a gente de fora que assim, quando a gente contacta, né, outros membros que são de departamentos jurídicos também, quando a gente toca nesse assunto, e até por experiência própria também, a gente sente essa individualidade, como se você, eu vou fazer uma comparação aqui, talvez não seja melhor, mas vamos pensar aqui num departamento jurídico contencioso trabalhista, em que você precisa coletar documentação para você realizar uma melhor defesa, né, melhor estruturada possível. E você tem os seus braços, que são os seus parceiros, então, departamento pessoal, RH, segurança do trabalho, que eles são quem fornecem os subsídios que você precisa. Mas enquanto eles não entenderem que eles são parte desse negócio e que a responsabilidade não é só do departamento jurídico trabalhista, não funciona, porque você fica no sentimento de que você está lutando sozinho. E quando você trouxe essa questão do SG, que não basta ser algo que
o departamento toque sozinho, né? Eu penso que a gente precisa, de fato, né, as organizações trabalhar para que todas as áreas sintam que existe uma parcela de responsabilidade, né? Não só uma responsabilidade, mas de participação efetivamente, né, no tema. Não adianta, não vai ser o departamento ESG, por exemplo, que vai conseguir, se um dos temas materiais da empresa for a questão das emissões atmosféricas, por exemplo, o departamento, né, a área ESG, ela não detém poder de decisão sobre como mitigar essas emissões ou como mexer no processo produtivo para melhorar. Né? Ele consegue identificar que existe um tema, esse tema é material, então, ou seja, é um tema que é importante, que afeta o negócio, que precisa ser tratado porque ele é um risco. Se ele é um tema material, ele é um risco. Mas ele não detém a caneta, né? Então, de que adianta ele ter a meta se ele não consegue executar a ação necessária para se atingir aquela meta? Entende, né? Ele depende de outra área. E assim também funciona quando a gente fala de diversidade e inclusão. Não vai ser o departamento a área de ESG que vai fazer as contratações da empresa. Você precisa ter um trabalho de conscientização com todos os líderes de área, da importância, né, de num processo seletivo, se olhar, de se dar oportunidades, né, para pessoas diversas. Muitas vezes precisa de um programa de desenvolvimento para que você tenha uma liderança diversa, né? Então, o departamento de ESG ele não consegue fazer isso sozinho. Com certeza. Ana, a gente tem uma pergunta aqui, voltando um pouco mais no aspecto ambiental, eu acho que é uma pergunta bastante interessante, de como que a governança corporativa ela pode ajudar na mitigação de riscos ambientais e sociais. Então, vai ser através da governança que a gente vai fazer, então, o estudo de materialidade para a empresa, né? Que é onde se define quais são os temas que são materiais, que são relevantes, que afetam o negócio e que representam um risco, inclusive, de perenidade do negócio. Né? Então, esse estudo de materialidade ele tem que ser feito de uma maneira ampla, então ele é feito tanto com stakeholders internos quanto externos, mais os acionistas ou os donos do negócio, para se definir quais temas são esses e quais temas, então, precisam ser tratados pela empresa. E aí, através da governança, é que a gente vai desenvolver os controles, né? Vai incluir esses temas na matriz de risco, porque eles precisam estar incluídos na matriz de risco da empresa. E aí é através disso que você faz, então, os controles necessários. É uma questão que precisa estar em pauta periodicamente, né? Você não pode tratar isso só nos encontros de planejamento estratégico anuais. Não, não dá. Não dá, senão não vai O funcionar. assunto vai ficar esquecido, né? Aham. É verdade. E mesmo os temas materiais, né? Porque quando você faz esse estudo de materialidade, quando a gente olha, né, é muito interessante. Quando você olha para um relatório de sustentabilidade de uma empresa, você vai ver que tem ali 6 temas materiais que normalmente são tratados, né? E a matriz de materialidade ela é revista a periodicidade a cada 2 anos.
esses temas, esses 6 temas, eles estão ali, eles estão sendo tratados por uma questão de priorização, mas com certeza tem outros temas que também são importantes, mas na hora de se priorizar, porque não dá para tratar tudo, aí se priorizam aqueles que são realmente mais relevantes, que têm um impacto maior ou uma importância maior para os stakeholders, né? Mas uma vez que você tratou aqueles temas ali, que você já mapeou, que você fez, né, análise de risco e que você já desenvolveu aí as medidas de controle e mitigação, você vai passar para os próximos temas materiais. Você não fica parado só naquele, entendeu? Não são só aqueles 6 que vão ser os temas materiais para sempre. É, então, uma vez está tratado, está mapeado, a gente já viu, já tratou, está ok. Então, agora a gente vai passar para outros temas materiais. E muitas vezes é isso, eles vão evoluindo, porque a empresa cresce, o modo de produção muda fornecedores. Então, isso tudo, conforme vai evoluindo, a empresa é um organismo vivo, né? Então, a gente tem que estar sempre vendo. E é por isso que a gente fala que o ESG é uma jornada, né? Porque você não vai acordar de hoje para amanhã e falar, ah, vou virar ESG e pronto, virou, implementou meia dúzia de ações e virou ESG. Na verdade, a questão do ESG é justamente isso, constância, né? Você tem que estar sempre tratando desse tema. Efetivamente, é. O tema ele chega e não estaciona, ele se movimenta, né, na empresa. Bem interessante. Alguém tem alguma pergunta do painel que a Ana apresentou? Tá. Não, muitas empresas fazem isso, né? Principalmente aquelas que formalmente aderiram ao Pacto Global. E é uma forma muito interessante, né, de tratar o ESG, porque acaba que nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você tem, digamos, temas e metas de maneira mais clara, eu acho. Então, isso ajuda a materializar aquilo que às vezes pode ser um pouco teórico, né? Então, a materializar e a tornar o tema objetivo, né? Mais assertivo. E aí, como dentro dos ODS você também tem, né, a forma de cumprir os ODS, isso também pode ajudar muito, principalmente quem está aí iniciando essa jornada. Então, é uma prática bem vista. E uma outra prática que é interessante, que é muito importante, é a visão integrada, né? Que é como eu falei aqui, não é só um departamento que vai cuidar do ESG, o ESG ele está na empresa toda, ele está espalhado pela empresa. Então, é muito importante ter uma visão integrada de tudo, inclusive da parte financeira, tá? O departamento financeiro ele não fica de fora dessa história, ele tem que estar envolvido também. Excelente, Ana. Obrigada, parabéns. Rafa, você tem alguma pergunta para a Ana? Não, não. Depois a gente faz comentários em conjunto aqui, tranquilo. Agora eu vou passar a palavra para o Rafael Bombonato. Rafa, fica à vontade para você complementar a apresentação sua que eu fiz inicialmente. Tá bom. Como eu tô de costas aqui, para eu conseguir enxergar, eu ficarei em pé. Ah, não, posso. Tranquilo. Zé, boa. Então, falei, ficarei em pé, acho que fica mais fácil para eu poder olhar aqui as informações. Cris até comentou, né, do Felipe, que é o presidente da comissão, né, e que está no outro evento, e a nossa proposta, justamente aqui do time da CPFL, né, aliás, né, tem sido, né, de falarmos mais sobre governança corporativa, né, então, em São Paulo, né, São Paulo para tudo, né, tem tudo de tudo lá,
né, o tempo inteiro para tratar de diversos temas, né? Mas a gente precisa, sem dúvida, aqui em Campinas, na região, falar mais também sobre governança corporativa, né? Então, assim, esse é um dos propósitos de estarmos aqui e temos batido na porta aqui da OAB Campinas para cavar esse espaço, e foi muito bacana, porque aí, né, o Felipe e a Cris se conectaram com a Ana, e aí pensamos, né, por que não a gente apresentar, né, um tema, então, para falar sobre a jornada, e dentro do possível, né, aqui não tenho nenhuma pretensão, não sou professor, não estou dando aula sobre o tema, estou apenas querendo compartilhar do tema para a gente discutir e falar um pouco das práticas que nós temos lá no Grupo CPFL para tentar tangibilizar, né, tentar tornar algo palpável, né, com relação a práticas de governança corporativa, né, que nós temos lá, tá bom? Bom, então vamos lá, falando um pouco aqui de governança corporativa. Deixa eu ver se para onde que você estava apontando? Para lá? É, então vamos ver, vamos ver. Tá? Ok. Não, sou da Ana. Não, sem problemas. Bom, Cansado, coitado. quer que eu passe aqui? Vamos ver se dá certo. Cliquei. Não foi. Tudo bem você passar para mim? Não vou abusar, não. Então tá bom. Vamos ver se não está caminhando. Então, vamos lá, por gentileza. Eita, não. Oi? Ah, tá. Você, você, Acho que tá faltando energia nessa subestação aí, viu? não, Ainda, ó. não. Aqui não tem esse problema, não. Né? Bom, não tecerei comentários. Não tecerei comentários, né? Não, mas, enfim, para a gente, né, até começar aqui, como eu mencionei, né? Então, acho que eu faço aqui uma introdução. Tem aqui a sequência dos slides, né, que a gente buscou apresentar, mas antes, então, deixa eu já falar um pouquinho sobre a CPFL Energia, né, para situar todo mundo, né? Então, o Grupo CPFL Energia é um grupo composto aí por são 130 empresas, né? Nós temos a estrutura da CPFL Energia, que é a holding, né? E abaixo nós temos 130 empresas, né, atuando nos segmentos de geração, transmissão, distribuição de energia elétrica. Opa, legal. Né? Vamos lá? Foi. Ah, legal. Então, deixa eu voltar aqui. Né? Eu já acabo adiantando aqui na hora que chegar então no slide com essa informação, né? Então, somos uma empresa do setor de energia elétrica, né? Para quem não é familiarizado com o setor, né? Assim, a empresa que gera não é a mesma que transmite, não é a mesma que distribui. É tudo segregado, são empresas apartadas, né? Nós temos, como eu falei, né, 130 empresas dentro da empresa, né, enfim, nós temos empresas de geração eólica, hidráulica, assim, transmissoras, né, temos 4 distribuidoras, né, o Grupo CPFL é a maior distribuidora de energia, considerando as 4 distribuidoras, a maior distribuidora de energia elétrica do país em volume de energia, né, temos mais de 10 milhões e 500 mil clientes, né, quem é de Campinas e região conhece muito a CPFL como uma distribuidora, tá aqui do lado, né, mas nós temos atuação, então, muito no estado de São Paulo, na distribuição, no estado do Rio Grande do Sul, 70% do território gaúcho é da RGE, que é uma empresa do Grupo CPFL, e transmissão e geração, de fato, bem espalhado aí pelo Brasil, muita geração eólica no Ceará, Rio Grande do Norte, tem no Sul também. Temos empresas de comercialização de energia, quem já ouviu falar, cliente livre, migração, né? Então, todas essas questões, temos empresas focadas nesse tipo de tema e também outras empresas de serviços, mas todas elas relacionadas ao setor elétrico. Mas voltando especificamente, como eu acabei antecipando aqui para ganhar o tempo, né? Falando de ESG, né? Então, assim, né? E e o S é uma coisa muito mais próxima, né? Quando pensamos no E, do environmental, então, questões ambientais que as empresas trabalham, as ações que elas executam, os aspectos sociais, de diversidade, ações que são feitas, e aí vem exatamente, né, o G, né? Então, eu falei ESG, ESG, né? O acrônimo, e fica naquela. E o G? O que é o G?
Então, onde é que está? Todo mundo pensa, ESG associa com as duas primeiras letras, né? Mas não para pensar justamente na governança que é necessária, né? Até como a Ana também já mencionou. Aí a gente traz aqui uma definição do próprio IBGC. IBGC, quem não conhece, assim, o IBGC no Brasil, é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Eu acho que é o maior fórum que nós temos aqui no Brasil para discussão do tema. Inclusive, semana passada teve o congresso do IBGC, estivemos lá presente também, apresentando os painéis, é muito, muito legal, né? Quem não conhece, né, entra no site, fazendo propaganda do IBGC aqui, né? Mas, né, muito bacana, cursos, tudo mais, eu acho que vale bem a pena, né? E o IBGC traz essa definição, né, que governança corporativa é um sistema, né, formado por princípios, regras, estruturas e processos por meio do qual as organizações são dirigidas e monitoradas. Então, é fato assim, né, estrutura de governança corporativa é justamente para atender isso, né? Então, quando eu tenho uma estrutura voltada para que a companhia ela possa ser gerida e monitorada, possa ser fiscalizada, haja prestação de contas, haja transparência, significa, de fato, a empresa atingir um alto nível nos seus processos, né, na sua estrutura, relacionada à governança corporativa, né? E nós temos aqui uma frase interna, né? Governança corporativa é um sistema que garante que as decisões da companhia sejam tomadas no momento certo, de forma correta e pelas pessoas competentes, né? Aqui a gente faz até coisas do time, então, pessoal, para fazer uma brincadeira aqui, né, para deixar um pouco mais ilustrada, né, a nossa apresentação. Então, tá falando, né, principalmente para advogados, né, a governança corporativa está puxando aqui para, enfim, estrutura, né, os órgãos de governança, então você está falando de conselho, de diretoria, mas como que essas coisas estão casadas, né? Então a gente coloca aqui, né, os acionistas, né, enfim, estão olhando ali, né, as pautas essenciais para o bom funcionamento e desempenho da organização. Temos o conselho de administração, né, focado ali na estratégia da companhia, né, responsável por fiscalizar o cumprimento, né, dessa estratégia, né, pela diretoria executiva. Conselho fiscal, enfim, fazendo ali o monitoramento, né, das ações que foram, né, estabelecidas, né? E nós temos a diretoria executiva, que, como o próprio nome diz, né, é responsável por executar, né, aquilo que foi definido na estratégia da companhia, né? Então, fazendo uma alusão aqui com a nossa história, né? Então, a gente tem ali, né, a coroa, né, o acionista buscando ali, por meio das grandes navegações, né, encontrar, fazer a expansão de negócios, riquezas, né? Nós temos ali secretários, ministros, né, da realeza, no âmbito do conselho, os fiscais, e a gente tem o Pedro Álvares Cabral, que vai ter que entrar lá na nau, botar um punhado de gente, atravessar o oceano para levar adiante ali o cumprimento da estratégia que foi definida, né? E aí a gente fala assim, pô, e a governança corporativa nisso tudo, né? Coloca aqui, né? Governança corporativa é como se fosse o Pero Vaz de Caminha, né? O Pero Vaz de Caminha era responsável por fazer todos os registros, as atas, acompanhar se o processo estava sendo de fato bem conduzido e fazendo um reporte, né, para todos os órgãos. Então a gente fez literalmente essa brincadeira, né? Mas é bem isso, né? A governança corporativa ela assessora os órgãos e os agentes de governança, disseminando as melhores práticas, ela gera valor para a organização. Então, ela é responsável por conectar, de fato, né, as áreas de negócio com os órgãos da administração e que haja, de fato, a circulação de informações para que o processo decisório seja tomado de maneira adequada, né? Falando aqui, uh, enfim, documentos de governança corporativa, da forma como nós estamos estruturados, né? Não é a pirâmide de Kelsen, tá? Mas nós temos aqui, né, enfim, a legislação, o estatuto social da companhia, né, como realmente, né, o ápice que rege, né, toda a governança do grupo, né? Nós temos diretrizes de governança corporativa, temos políticas, né, as quais são ali divulgadas, está no site de relações com investidores da companhia, é totalmente acessível, né, qualquer um pode ter acesso às suas informações. Temos regras internas com relação às aprovações necessárias, né, sem dúvida, né, sempre observando as previsões estatutárias e da legislação, e nós temos aqui no nível mais operacional
o que nós chamamos de orientações de governança corporativa, né, que ajudam na interpretação de como, né, os temas devem ser tratados, endereçados por todas as pessoas. A gente fala no grupo CPFL, então 130 empresas, 16 mil colaboradores, quadro próprio, isso estou falando. Então, como garantir que tudo isso, que todo mundo esteja envolvido e efetivamente trabalhando para que a governança do grupo seja observada. Aqui, não vou me alongar muito, né? A gente fala aqui dos tipos societários, né? Nós temos lá no grupo, né, empresas limitadas, temos SAs, igual as esfirras, tem aberta e fechada, né? Temos dos dois tipos. Também temos, né, no que diz respeito às SAs, temos empresas na categoria A, categoria B, e aqui acho que é importante destacar, né, falando de B3, né, focado aqui em regras de governança corporativa diferenciadas, né? Então, nós temos a CPFL Energia, que é a holding, que tem, de fato, negociação de ações da Bolsa, né? É uma empresa que está no novo mercado desde os seus primórdios lá, que é justamente o novo mercado, o maior nível de exigência em termos de governança corporativa que nós temos no Brasil. Aqui, como eu falei já para vocês, né, as empresas, né, do grupo CPFL, né, e os setores que nós temos ali atuação. Então, segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. E como eu disse, né, a gente tem aqui, claro, está até sintetizada a informação, né, não dá 130 se contar, mas exatamente assim, né, todas essas empresas estão amarradas a uma governança junto à nossa holding, né, por meio do qual as regras de governança são observadas. Aqui, também mais uma informação com relação às nossas empresas, né? Vou falar já da CPFL Energia, mas aqui trazendo, né? Então, empresas que são categoria B, né? Nós temos ali a estrutura, né, da Assembleia, Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Temos também as SAs fechadas, né, numa estrutura ali já da Assembleia e Diretoria. E as limitadas, tem limitadas, enfim, todas têm diretor, mas algumas têm reunião de diretoria para deliberação dos temas, algumas outras, de fato, não. Por favor. Então, a Carol San Giovanni, a gerente, trabalha ali comigo, na primeira fileira aqui o pessoal do time da CPFL. Uhum, uhum. Não, bom ponto, que é exatamente isso, né? Mesmo sendo, né, o mesmo grupo econômico, nós temos dentro do grupo econômico as adequações. É bem isso. Então, exatamente, né? Não adianta. Exato. Aham. Aqui falando da holding, da CPFL Energia, né, uma empresa ali, categoria A, né, conforme a previsão da CVM, e no novo mercado, né? E aqui nós temos essa estrutura, né? E aqui acho que é importante destacar, né? Por que a gente está chamando a atenção dessa estrutura dos órgãos aqui, né? Para dizer, né, o quanto que isso daqui é importante como governança para garantir que o E e o S funcionem, deem certo dentro da companhia. Então, nós temos ali, né, o Conselho de Administração, né, hoje, né, composto por 7 membros, né, com membros independentes. Temos também o Conselho Fiscal, também composto por membros externos independentes. A Diretoria Executiva. Antes de falar da Diretoria de Governança Corporativa, ainda voltando aqui para o Conselho de Administração, nós temos 5 comitês de assessoramento ao Conselho de Administração. Então, os temas que são levados para a deliberação no âmbito do Conselho de Administração passam por esses comitês para que eles avaliem e se pronunciem. Eles não aprovam ou desaprovam nada, né? Eles avaliam e tecem os comentários para os membros do Conselho de Administração. Todos eles são, inclusive, coordenados por um membro do Conselho de Administração. Nós temos também aqui, voltado para melhores práticas, né, como o Comitê de Auditoria, né, composto integralmente por membros independentes. Tá? Então, exatamente aqui, né,
ter esses comitês de assessoramento fixos, com membros, com coordenação de membros do Conselho de Administração. Isso é muito importante para que, de fato, né, todo o processo decisório, tudo que seja levado ao Conselho, né, essa turma aqui consegue fazer uma avaliação previamente, se precisar fazer alguma correção de rota ou acréscimo de informações, nesse momento aqui é possível, né, que haja esse aprofundamento nas discussões. E nós temos, né, uma diretoria de governança corporativa dentro do grupo CPFL. Isso daqui foi sem dúvida que eu acho que uma melhoria que nós tivemos no grupo desde 2019, foi criado. Até então, né, ficava dentro da estrutura da diretoria jurídica, né, então todo o suporte societário e de governança, sem dúvida não é a governança que nós temos, né, desde lá de 2019 e a que nós temos hoje, não é a que era feita na época, né, é bem diferente, bem mais aprofundado, inclusive de estrutura de time, né, justamente para atender as demandas, né, e vejo que nós estamos conectados ali ao conselho de administração. Claro, tem as questões de dia a dia, por exemplo, mais administrativas, que nós somos também uma área como qualquer outra área da companhia. Mas aqui nós temos, de fato, um reporte diretamente para o Conselho de Administração, o que nos permite essa fluidez perante todos os órgãos e sem falar assim, né? A gente não está assim, tem a diretoria, então esse assunto. Não, não tem dessa. A gente consegue tramitar perante todos os órgãos, temos contato direto com os conselheiros independentes, então isso permite com que né, o fluxo, né, corra muito bem dentro dessa estrutura. Aqui um exemplo falando de como a governança dentro do grupo acaba, né, por conta do processo de governança, da sua estrutura, fluindo de maneira adequada. Nós temos aqui, né, trouxemos alguns exemplos, né? Então, assim, as matérias, né, na holding, ela acaba deliberando para temas dela, contratação dela, por exemplo, né, mas especialmente aqui para suas subsidiárias. Então, a gente coloca uma contratação acima de 69 milhões para qualquer empresa do grupo, obrigatoriamente tem que ir para o conselho de administração da holding. Ou seja, se vai para o conselho, passou, conforme o tema, por um dos comitês relacionados. Então, o tema ele passa pelo órgão de deliberação, sem dúvida, da própria companhia, sim, isso é necessário, mas sobe também para a holding para que seja verificado se está alinhado com a estratégia do grupo, isso tem conexão com o que tem se trabalhado ou não. Então, não é só uma questão, nesse caso aqui, só o valor em si, né, mas é um olhar mais amplo que se faz dentro do grupo. E aqui, para tentar passar também um pouquinho rápido sobre os princípios de governança corporativa, né, olhando aqui o IBGC, né, integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade. A gente traz aqui o conceito e também destacando algumas práticas que nós temos que materializam, especialmente práticas que materializam assim, uma atuação da área de governança corporativa. Claro, tem outras práticas, né, que materializam esses princípios dentro do grupo, mas aqui a gente puxou mais as que a gente, na diretoria de governança corporativa, fica responsável por endereçar. No caso de integridade, né, promover continuamente o aprimoramento da cultura ética na organização. Nós temos esse SAPE, né, enfim, um programa de integração e educação continuada, tempo inteiro, né, tendo temas, palestras que são debatidos com a alta administração, conselheiros de administração, a diretoria executiva de todo o grupo, né. Temos também aqui, né, os workshops, né, as políticas e processos claros, canal de comunicação com os órgãos de administração. Falando de transparência, né? Uns exemplos aqui nós trouxemos, formulário de referência que nós temos das empresas, das que são SAs abertas, relatório anual de sustentabilidade, próprio relatório do Comitê de Auditoria, as diretrizes de governança corporativa, que deixam claro como que funciona o processo de governança dentro do grupo, como eu falei, ficam disponíveis, está lá no site da CPFL, qualquer um consegue acessar e entender como que a companhia funciona. Equidade, tratar todos os sócios, né, e demais partes interessadas de maneira justa, né? Então, nós temos ali uma empresa 100% das ações ordinárias, não há distinção entre os acionistas, do controlador e dos acionistas minoritários, né? Temos a possibilidade de voto em separado ali para os minoritários fazerem, por exemplo, a eleição de membro de conselho. Temos no conselho fiscal a presença de acionistas minoritários, né, que aprovaram a indicação de membro do conselho fiscal.
responsabilização, né? Então, aqui esse princípio, né, por meio do qual visa desempenhar as funções com diligência, independência, com vistas à geração de valor sustentável para a companhia. Aqui a gente traz o monitoramento, eu vou destacar esse tema no monitoramento, ele está amarrado também com outro princípio, né? Mas a gente coloca aqui, por exemplo, alçadas de aprovação, né? Então, há uma clareza dentro da companhia de quem pode aprovar o quê, e qual valor ou tema, e qual é toda a escalada que precisa ser feita, né, para que nada, né, fique fora dentro daquilo que foi estabelecido. Sustentabilidade, né? Então, zelar pela viabilidade econômica e financeira da organização, né? E aqui a gente, de novo, destacando o monitoramento, que também está associado ao tópico anterior. Nós temos aqui uma prática também, posso dizer assim, pioneira, né? Nós temos dentro da diretoria de governança corporativa um acompanhamento. Então, todos os temas que são deliberados na diretoria executiva e conselho de administração, eles são monitorados. Há um processo por meio do qual nós fazemos, né, o questionamento às áreas de negócio que levaram aquele tema. Então, a área levou um determinado projeto que desdobra em alguns contratos para sua execução. Fazemos questionamentos, né, com relação à execução daqueles contratos, do projeto, então, o prazo, o valor investido, taxa de retorno, enfim, conforme a peculiaridade ali da deliberação, para de fato entender se é muito fácil, né? Tem tanta discussão para chegar até a decisão, só que a execução depois, se ela for de qualquer jeito, como é que isso está sendo monitorado? Ninguém está vendo? Não, é justamente dessa forma. A área de governança ela contribui para esse processo, porque se alguma coisa já começa a acender um sinal amarelo, né, isso começa já a ser reportado para o respectivo órgão onde aquele tema foi deliberado. Então, aqui nós entendemos também que é um tema rico que contribui para o processo mais rígido, ali, mais sólido, melhor dizendo, de governança da companhia. Ufa, olhando o tema ali, o tempo, tentando passar rapidamente. Mas é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês sobre a CPFL Energia e as práticas que nós temos, né, voltadas a, de fato, uma estrutura de governança que permita, né, como foi dito, né, não há na CPFL uma diretoria ESG. Né, de fato, há áreas, que, assim, é a companhia inteira, né, que de fato está conectada para que as ações EIS, né, sejam levadas adiante. Só que, para isso, o EIS tem que estar, de fato, amarrado a um processo de governança por meio do qual tudo isso acaba ficando amarrado e garante-se com isso que, de fato, as ações que foram ali estabelecidas possam ser levadas adiante e monitoradas. Beleza? Excelente, Ok. Rafa. Parabéns. Uma estrutura bem extensa ali, né? Precisa de bastante energia mesmo, né? Eu tenho uma pergunta aqui, Rafa. A Ana comentou, né, um ponto bastante interessante que a área de governança, ela não é ESG, né? Não é uma área que efetivamente ela atua, né, diretamente, mas ela faz parte de um conceito, né? E aí pensando assim, como que a área de governança, né, sendo uma área meio, como que ela consegue gerar valor para as áreas de negócio, né? E também para os órgãos de governança, na sua opinião? Bom, assim, assim como, né, falar que a companhia vai fazer um investimento, e o investimento ele é do ponto de vista ambiental, sustentável, etc., mas sempre tem aquela dúvida, assim, tá, mas quanto que isso traz de retorno, etc. e tal, né? Então, dizer também, assim, que vamos ter um processo de governança, o quanto que isso daqui vai só trazer burocracia para a companhia, né, e não vai, de fato, agregar na área. Então, demonstrar como área meio, né, de que eu dei esse exemplo aqui do monitoramento, né? Alguém pode falar assim, "Pô, mas eu estou tocando aqui o projeto, assim, me deixa em paz, né? Por que você está querendo saber disso daqui? Quem é você, né? Falando, eu sou a área de governança corporativa, estou querendo saber para reportar isso aqui para o conselho de administração, né? Mas, por quê? Para quê? Então, assim, né, não, fazer com que, de fato, né, as pessoas, as áreas, entendam, né, qual é, de fato, o papel. A diretoria de governança, a área de governança corporativa, ela tem esse papel de viabilizar com que, de fato, a comunicação entre as áreas de negócio, as necessidades que elas apresentam, sejam, de fato, analisadas e aprovadas pelos órgãos e depois isso seja retroalimentado, que depois os órgãos consigam acompanhar aquilo que foi feito. Então, tentar trabalhar
nessa comunicação, sem dúvida, é um dos pontos que a área de governança corporativa pode contribuir e, de fato, começar a agregar valor, né, dentro da companhia, né? É uma jornada também, né? Não é de uma hora para outra, né, que as pessoas entendem, né, até olhar e falar assim, ok, não é só um processo meramente burocrático, de fato é uma necessidade, é preciso ter isso, do contrário, realmente, como eu falei, né, não adianta nada, tanta discussão, né, para se levar um tema para o conselho de administração, para ser decidido e depois ser executado, entre aspas, de qualquer jeito, e ninguém saber qual foi o resultado. Aí a empresa às vezes começa a ir mal, o resultado não está dando certo e ninguém sabe o porquê. Gente, nessa jornada, Rafa, penso aqui que são processos construídos, né? Porque efetivamente é uma jornada, né? Então são processos construídos ao longo do tempo, né? Então, na ansiedade, às vezes, da nossa diretoria, né, do board, que você tem que resolver, já está implantado em 6 meses, às vezes não é assim que funciona. Mas penso aqui, quais desses processos, né, na sua opinião, que eles trazem maior benefícios às partes interessadas? Ah, bom, destacar aqui, bom, primeiro, né, eu já mencionei a questão aqui do monitoramento, né, acho que esse é um processo que a área de governança corporativa, né, contribui, né, para a sustentabilidade, contribui para com que os temas, né, como eu disse, né, que foram tratados pela companhia, né, tenham esse monitoramento, né, tenham esse acompanhamento. A governança corporativa também permite, especialmente, eu acho que estruturas que são maiores, né, como eu mostrei aqui, né, de muitas empresas, né, com que haja a unicidade no processo decisório e que aquilo seja observado. Porque uma coisa é dizer que teremos um processo unificado, né, do processo decisório, né, mas garantir com que esse processo decisório funcione, né? Então, acho que essa é uma contribuição de fato relevante, né, que a diretoria de governança tem ali, né? Precisamos ficar, né, todos os dias ali, né, enfim, batendo na tecla, catequizando, né, as áreas para que elas compreendam de fato esse valor. Legal. A gente sabe que a CPFL, recentemente falo 6, 7 anos atrás, ela foi adquirida, não sei, empresa ou grupo chinês, né? É, na visão de vocês ali de governança, né, foi possível encontrar possibilidades, né, de implementação, possibilidades positivas nessa troca cultural, porque é um choque de cultura, né? Sem dúvida. Sim, brasileiro é tudo no jeitinho, né? E não necessariamente quando a gente fala que o brasileiro é no jeitinho, significa que é no jeitinho para fazer coisa errada, não nesse sentido, né? Mas para a gente está olhando muito mais ali, às vezes, o resultado, não muito o processo, né? E nesse aspecto, assim, né, os chineses, bom, né, em 2017, o grupo CPFL foi adquirido, a State Grid, né, é o controlador da CPFL, ali quase 84% das ações, mas a State Grid 90% da transmissão e distribuição de energia elétrica da China é do grupo State Grid, né? Então, é a segunda maior empresa de utilities do mundo, é um monstro lá, né? Então, os números de Brasil, assim, perto dos números chineses, para tudo, né? É sempre muito pequeno. Mas tem essa questão, e até vem esse desafio deles, né, assim, né? Com o tamanho que eles têm como empresa, é como garantir com que os processos funcionem bem, né, nas empresas, nas investidas que eles têm mundo afora. Então, todos os negócios que eles têm investimento, né? No grupo CPFL não foi diferente, né? Mas aqui eu acho que é uma troca positiva. Então, a criação da área de governança corporativa destacada, esse fortalecimento dos comitês de assessoramento, o monitoramento, são exemplos que foram introduzidos justamente de práticas que o grupo State Grid possui e que trouxeram aqui no dia a dia da CPFL. Né? E é uma coisa assim, foi entendido, foi discutido e foi adaptado para a realidade Brasil, para a realidade dessa empresa aqui no Brasil, né? E sem dúvida entendemos que são, né, como foi destacado aqui, né, pontos relevantes de uma estrutura mais robusta de governança. Quando vocês estruturaram a área de governança, Rafa, vocês sentiram resistências dos colaboradores? Assim, de novo, né, a incompreensão, né, que eu falo, o que que é, né, o que que esse pessoal faz, né, por quê, e sem dúvida, assim, né, o trabalho, ele é muito além do mero secretariado da reunião, né, uma coisa assim, vai ter a reunião de diretoria, tem que ter a organização ali da agenda, os materiais, e a reunião acontecer, fazer a ata, né, versão livro, arquivar,
né? Então, né, procedimentos de junta, tal, vai muito além. Então, acho que antes de 2019, antes da criação da diretoria, né, não que não houvesse já, de fato, uma atuação mais focada em governança, né, mas talvez fosse muito mais um suporte societário e esse secretariado, né, mas é o passo que começa a ter, de fato, esse fortalecimento de governança, é o processo que eu brinquei de catequização, né, de começar a falar todo dia. Então, veja, estamos falando de 2019, que foi criada a área, né? Estamos aqui em 2024, né? Hoje, assim, eu percebo que para muitas áreas, né, enfim, não há dúvida sobre o que a área faz, né, o que a governança corporativa faz, o que a gente toca, né, mas isso com certeza não era assim em poucos anos, né, então o trabalho, eu falei, eu estou no grupo desde 2018, né, mas na diretoria de governança corporativa há um ano, mas eu sei que o time que está há mais tempo, né, já sofreu bem mais, justamente nesse processo de convencimento, né. Ana, você tem alguma pergunta para o Rafael? Porque eu estou cheia de perguntas Aham. aqui. Rafa, como você trabalha em uma empresa de um ramo assim, um setor, né, altamente regulamentado, né, como o de energia, de que forma, né, que pode se beneficiar uma governança robusta na implementação de práticas ESG, na sua Uhum. opinião? O, bom, de fato, né, assim, os negócios, né, todos aqui focados no setor elétrico, né, temos a ANEEL, né, a agência reguladora, e é fato que há uma série de compromissos previstos na legislação, na regulação, né. Então, ah, o atendimento, né, dessas exigências regulatórias, né, quando eles passam a fazer parte, de fato, de uma estrutura de gestão de riscos, né, do planejamento estratégico, e essas questões elas são levadas, né, para os órgãos de administração e depois são acompanhadas, isso permite, sim, né, com que nós tenhamos, por exemplo, né, então, tratativas relacionadas ao nível de investimento que a companhia tem que fazer para atendimento da qualidade do serviço, né? Isso não fica só numa análise da área, vamos falar, da área de operações propriamente, né? Isso daqui ele é trazido, de fato, para os órgãos os órgãos de governança, né, e passam a ser, de fato, ali tratados. Então, você tem temas que o comitê de auditoria ele se debruçará sobre certos temas antes que o assunto suba para o conselho de administração, né? E aí, os temas variados, como, por exemplo, né, questões que estão relacionadas à operação mesmo da companhia, né? E a operação da companhia, ela justamente, a gente está falando aqui, às vezes, de critérios estabelecidos pela ANEEL com relação ao seu atendimento, né? De fato, fazer essa amarração. E aqui vai além, né? Nós temos também na CPFL uma outra boa prática, né? Foi a diretoria de auditoria, riscos, compliance e proteção de dados, né? É uma diretoria que também, a exemplo da diretoria de governança corporativa, também tem um reporte específico para o conselho de administração. Então, isso também dá, né, essa autonomia para a área, né? E que trabalha justamente, estão falando de questões de gestão de riscos, né, mapa de riscos, tudo isso sendo amarrado, né? Então, é mapeado na companhia, isso é amarrado, e isso vira, de fato, pauta da alta administração para deliberar e para exigir, de fato, o monitoramento. Então, veja, você consegue amarrar nos órgãos de administração ações que contribuem, né, e mitigam, né, enfim, eventuais problemas na sua operação, por exemplo. Uma pergunta. É, bom, considerando aí que a holding é uma SA de capital aberto, né? Então, vocês vão estar sujeitos aí ao IFRS S1 e S2, né? É, como é que vocês estão se preparando, né? A área de governança, né? Essa área de vocês está envolvida nesse processo sabe, de preparação, porque justamente como vai ser necessário fazer o reporte financeiro, né, de riscos ambientais e de riscos climáticos, isso não está na mão de uma pessoa só, de novo, né? E vai ter que ser reportado pela área contábil, Sim. né? Então, como é que vocês estão trabalhando, né? Vocês estão ativamente envolvidos nesse processo? Como é que está isso? Não, perfeito, né? De fato, nós temos, né, enfim, as normas internacionais
de contabilidade, isso introduzido aqui no Brasil pela Resolução CVM 193, né? Ainda não é obrigatório para as companhias, passará a ser a partir de janeiro de 2026, sendo reportado em 2027. Né? Existe possibilidade, quem quiser se antecipar, né, começar já a fazer o reporte, mas sim, então, assim, o tema vamos falar, ele é novo no que diz respeito assim, às obrigações ali do IFRS, o S1, S2, a resolução da CVM, né? Mas eu acho que aqui vem justamente a questão, né? Por mais que isso seja novo, sem dúvida tem questões para serem compreendidas e endereçadas, né? Mas, dado que, se você tem uma companhia que já vem trabalhando no tema, né, nos temas ESG já de algum tempo, né, isso ajuda muito, né, no atendimento das obrigações que virão, né? Novamente, claro, se você tem aqui uma tratativa diferenciada, precisará ser materializado, né? Precisará ser contabilizado, né? Quanto, quantos milhões determinada questão, por exemplo, enfim, questões climáticas, né? Os eventos extremos, né? Então, como que a companhia materializará, né, esse tipo de risco e tudo mais? Claro, vai ter que ter uma discussão específica, né, para entender melhor como que esse reporte precisará ser feito. Entretanto, a companhia já reporta como que ela trabalha do ponto de vista das questões climáticas, enfim, isso daqui não é novo. Então, quando você tem, de fato, um processo aí ESG transversal na companhia, em que você fala em que os times de operação de usinas hidrelétricas estão olhando a segurança das barragens. Quando você fala da segurança das linhas de transmissão e distribuição, a resiliência aos eventos climáticos, isso tudo já vem sendo tratado de algum tempo, né? Novamente aqui vai ter ainda algum trabalho, mas isso facilita muito, porque isso já está na pauta, já está de maneira transversal dentro do grupo, né? Então não é uma coisa que alguém vai virar da operação e falar assim, o quê? Questões climáticas? Mas por quê? Que isso teve? Não, já fazem isso, né? Então, e aí, claro, né? Então, o S1, S2 ainda demanda, né, um aprofundamento, mas não é algo, quando você tem um processo de governança, você está tratando desses temas, quando aquilo se torna obrigatório, no máximo que você tem que fazer são algumas avaliações enfim, adequações ali no seu processo, muito mais para atender a obrigação, mas não um esforço tamanho de adaptação. Ana. Rafa, eu tenho uma pergunta que é minha mesmo. A gente recebeu algumas, mas eu tenho uma aqui minha mesmo. Vamos lá. Qual que é a interface que a área de governança tem com o departamento jurídico? Penso de uma forma geral Uhum. em todas as esferas, né? Societário, acho que eu consegui, né, compreender bem, mas outras áreas, principalmente a contenciosa, civil, trabalhista, Uhum. tributária. Tá. De fato, né? Assim, primeiro, na diretoria de governança corporativa, nem todo mundo é advogado, né? Temos, de fato, né, assim, uma presença ainda maior, né, dos profissionais que são advogados. Eu sou advogado, pelo menos eu pago o OAB, eu acho que eu sou ainda. Mas temos também profissionais que não são formados em direito, justamente porque é uma área que, a depender da atividade, de fato, não exige isso, né? Eu acho que é até bom, né? Acaba complementando, né, profissionais com outras formações. Né, na nossa estrutura de governança corporativa, de fato, assim, o suporte societário, né, então, jurídico societário, é feito dentro da área de governança corporativa, né, mas há, sim, uma relação, né, em alguns temas com a área jurídica, né, talvez nem tanto, assim, com a área contenciosa propriamente, né, mas a área mais focada em projetos, que a área jurídica dá mais suporte a projetos, por exemplo, é uma que acaba tendo uma interface, né? Então, se eu estou falando de um projeto de M&A, alguma avaliação que a companhia está fazendo, sem dúvida, ter o time do jurídico envolvido, juntamente com o time de governança e societário, né, que nós temos ali na área, tá? Obrigada. Bom, pessoal, a gente já está encerrando. Eu tenho uma última pergunta antes de passar para o pessoal. É para você e para a Ana também, então fiquem à vontade, mas as damas primeiro, tá? Quais são as principais oportunidades que as empresas podem aproveitar ao integrar governança corporativa com ESG? Bom, é claro, uma das oportunidades o Rafael acabou de falar, né?
Quando você tem uma prática integrada, né, hoje a gente ainda está muito caminhando para regulamentações, mas as regulamentações elas estão vindo, né? Então, a gente acabou de ter essa resolução da CVM, que, na verdade, ela determina a adoção obrigatória desses dois reportes, né? Que são reportes internacionais, o S1 e o S2. Ela tornou obrigatório para as empresas de capital aberto listadas na Bolsa, né? E quando você já tem um processo estabelecido, como ele bem explicou, é muito mais fácil para você conseguir ligar os pontos dentro da empresa e fazer um mero cumprimento legal, um mero cumprimento regulatório, né? Você não precisa de um grande esforço, de uma grande movimentação. Então, essa é uma das vantagens de se ter, uma das oportunidades quando a gente tem, né, uma governança muito bem estruturada e adequada. Outras questões são questões de reputação, como eu falei, resiliência, né? A empresa que tem uma governança bem estruturada, ela é mais resiliente a crises e a fatos adversos, né? Porque ela consegue justamente mapear e ter clareza dos seus riscos. Enfim, acho que até usando o exemplo, né, da empresa se tornar, né, resiliente, né, sem dúvida, né, acho que em situações de crise, né, como eu falei, né, nós temos operação no Rio Grande do Sul, não dispensa mais informações sobre a catástrofe lá, né, e a companhia, justamente, né, os processos são estruturados, monitorados, etc., né, permitiu com que a companhia, enfim, tenha sido, inclusive, muito bem elogiada, inclusive pelas autoridades lá no Rio Grande do Sul, por todo o trabalho que foi feito de restabelecimento de energia elétrica, né? E não o contrário. Exato, né? E não o contrário, né? Então, assim, isso é interessante que você fala, né? Como que a operação, de fato, né, conseguiu funcionar muito bem, né, considerando que você tem todos os demais processos amarrados, né? Então, né, a empresa se tornando cada vez mais resiliente, né? E é fruto disso, né? Fruto de uma estrutura, né, presente, né, e não uma coisa que do nada a gente sai correndo atrás para fazer e não dá certo, assim, sempre acaba ficando bagunçado, né, mas quando você tem uma estrutura, você consegue, inclusive, atender situações de crise de uma maneira, enfim, você enfrenta, faz parte, enfim, né, os eventos climáticos estão cada vez mais comuns, né, e você sabe que tem que enfrentá-los. Mas acho que você está muito mais confiante, não é? Você Ah. tem muito mais segurança, né? Exato, né? Então, assim, né, de novo, né, a companhia sabe que, falou, bom, para isso eu tenho esse processo, né, e esse processo vai funcionar desta forma, né, claro, né, há sempre espaço para melhorias, né, então a cada situação, como esse exemplo de crise, né, sempre se aprende algo, mas, de novo, né, a ideia aqui é muito mais incrementar, né, de fato você aprimora, do que propriamente você sair do zero. E um outro ponto importante, a gente já passa. Um outro ponto importante é justamente a questão da estratégia, né? De se ligar às ações E e às ações S, à estratégia da empresa, o que tem a ver com governança, né? Ações ambientais e ações sociais desvinculadas da estratégia da empresa, desvinculadas dos seus temas materiais, elas não podem ser consideradas ESG. Elas são responsabilidade corporativa, responsabilidade social, filantropia. Elas podem receber vários nomes, mas menos de ações ESG, né? Então, por isso a governança é tão importante. Sim. Até nesse ponto, falando o plano estratégico da companhia, né? Lá o que nós temos é exatamente isso, né? A aprovação do plano estratégico, ele está amarrado à aprovação do plano financeiro, e o plano ESG, né? Nós temos lá denominado o plano ESG 2030, né? Com todas as ações, vinculação a ODS, enfim, né? Então, assim, o plano ESG está dentro da estratégia e tudo isso está vinculado à proposta orçamentária que é aprovada. Então, assim, as coisas estão amarradas, senão você fica com aquilo, né? Pretendo ser carbono zero até 2000 não sei quanto.
de que jeito, como que eu tenho metas estabelecidas para poder, de fato, descarbonizar a minha frota, vamos supor. Não adianta falar assim, né? Senão vira o greenwashing. Não, assim, ó, não, eu serei zero até 2025. De que jeito, meu amigo? O que que você está fazendo? Então, se você fala, não, será até tal prazo, né? Então, pois é. É porque eu estou falando, né? Com base na fé, com base na fé. Creia que chegaremos lá. Não, não é assim, né? É. Ó, profetizaram o bolinho hoje de cenoura, ó, deu certo, olha. Gostei, o preserva valor. É bem isso, é bem isso. É. Que assim, reproduzirei, o preserva valor, tá? Não citaria a fonte, tá bom? Sem citar a fonte, sem citar a fonte. Brincando. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, sobre o tema? Exato. Não? Bacana. Então, a gente acabou passando um pouquinho do horário, peço desculpas, mas o tema estava bem gostoso. Mais uma vez, eu agradeço. Vocês têm algum ponto adicional aqui? Não? Só agradecer a oportunidade, o espaço. Também. Queria agradecer e agradecer por vocês ficarem aqui com a gente até agora. Tá muito bacana, fiquei muito feliz com a oportunidade. Muito obrigada. Ana e Rafa.